A nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é a Francisca Rosado Correia. Tem 11 anos, mas muito talento. Este ano tiveste, o ano passado, no último Nacional Sub-12, foste prémio Revelação. Sim. Ficaste contente com esse prémio? Fiquei, mas no início também estava um bocado nervosa porque pensava que o prémio Revelação era bom, e é bom, mas depois achei que um bocado mau porque, sei lá, não sei explicar. Disse que ficavas ali, os olhos todos em cima de ti, tipo, Sim. mais pressionada para tentar para conseguir mais resultados e tudo? Sim. Muito bem. Olha, tu com 11 anos já tens um percurso no ténis, já tens tanto tempo de ténis, começaste com que idade? 5 anos. 5 anos? Eu tinha uma atividade na escola, por exemplo, a minha escola levava para o Boa Vista, numa carrinha, e depois levava outra vez para a escola, e os meus pais iam buscar, mas depois eu tinha 5 anos, mas nos 6 anos eu queria continuar, mas a escola já não fazia isso, por isso foi para o meu pai disse para eu ir ao CTP, experimentar e gostei. E só fizeste, e a partir daí sempre só jogaste ténis? Não fizeste mais nenhum desporto? Não, fazia natação, futebol, fazia tudo. Ah, era? Fazias natação, aprendeste a nadar? Sim. E o futebol, jogavas onde? Era uma escolinha de kids foot ou uma coisa. Kids foot? E jogavas que ao sábado? Havia jogos ao sábado? Ou como é que é? Havia jogos ao sábado, mas era só tipo 2 treinos por semana. E tu gostavas muito de futebol? Mais ou menos. Tem jeito ou não? Mais ou Ou menos. davas muita porrada? Não. E agora, ainda segues o futebol? Não. Não? Mas isso segues, gostas de ver, não é? Sim. Isso só foi tipo nos 6 anos ou nos 5. Olha, e depois no ténis do Porto, ficaste lá muito tempo? Sim. Fiquei até o ano passado. Isso é quando queria... Lá está aqui. Sim. Para o Porto Ténis Academy, este com o António e com o Zé Maria. Com o António não, com o António. O Zé Maria já estava, acho, no projeto. Olha, tu és a número 2 nacional sub-12 neste momento. Ganhaste uma série de torneios, o torneio Natal sub-12, o torneio A, o torneio sub-12B, a prova de Coimbra, enfim, em muitos sítios. Foste campeã de paz também. E tens aqui uma coisa, foste chamada à seleção nacional, parabéns. Obrigada. Já tinhas ido aos estágios e agora vais mesmo jogar, não é? Sim. Ou seja, quando recebeste esta notícia, como é que foi? Fiquei muito feliz e percebi que o meu trabalho valeu a pena. Trabalhas muito? É? Sim. Como é que tem sido o teu dia-a-dia? Treinas todos os dias? Sim, 3 horas por dia. 3 horas? Aqui a partir de que horas é que treinas? Das 6 às 9. Tu chegas a casa cansadíssima. Por isso é que gostas muito de dormir ou não? Ou já era assim? Era assim sempre. Então quando tens jogos de manhã é um experimento, tens para levantar. Preferes jogos à tarde ou ao fim da tarde? E deitas-te muito tarde ou deitas-te Não, noite normal. Mas o dormir é que te sabe bem ficar assim. Quando não tens, por exemplo, hoje não tinhas jogos ou treino, dá para descansar, é isso? E repões o sono da semana das 3 horas de treino. Olha, qual é o teu sonho, Francisca? Era chegar o mais longe possível no ténis e pronto. Mas ser jogador profissional, é isso? Sim. Apesar de teres ainda 11 anos, ainda falta tanto tempo, já te consegues imaginar em algum dos grandes palcos do ténis? Às vezes vais fazendo isso ou não? Vais ter esses sonhos, quando vês a televisão, por exemplo, um torneio, e um dia gostava de estar ali. Sim, mas nunca se sabe se vai ser... nunca se sabe se isso vai acontecer. O que é preciso para chegar lá? Muito trabalho e muita dedicação. Tu tens isso diariamente? Gostas? O ténis é um prazer para ti, não te sentes ansiosa antes dos jogos? Como é que tu és, normalmente? Fico um bocado nervosa, mas acho que isso é normal e depois... Mas, por exemplo, no dia anterior ficas nervosa ou só Não. antes do jogo? Só antes do jogo. E depois, quando começa o jogo, já passa esse nervosismo. Como é que lidas com as vitórias e com as derrotas? Depende das derrotas e depende das vitórias. Se eu achar que uma derrota, por exemplo, eu imagino que eu dei tudo e não ganho, fico feliz. Mas se sentir que tenho uma adversária um bocado mais fraca e que não dei o 100%, fico mais triste comigo. Olha, eu tenho-te visto
os campeonatos e vejo-te sempre muito acompanhada pelas tuas amigas, andam sempre a brincar. Tens feito muitas amigas no ténis? Sim, muitas. Quer daqui do Norte, quer também do Sul, não é? De todo o país. Sim. E como é que vocês fazem nos torneios? Dá para brincar e dá para concentrar nos jogos? Sim, dá sempre. É? Há sempre lá um tempinho. Também faz parte, não é? Não é só estar concentrado ali 200%, senão é difícil. Que coisas é que tu fazes fora do ténis? Consegues ter tempo para ti ou o ténis tira-te todo o tempo que tu tens disponível? Consigo ter tempo para mim. Por exemplo, alguns fins de semana não tenho torneio. E até podes encostar raquetes, não há problema? Não te sentes... Gostas até de descansar um bocadinho? E gostas de ouvir música? Gostas de ir ao cinema? Como é que costumas passar o teu tempo livre? Às vezes vou jantar com as minhas amigas, outras vezes vou ao cinema. Ou outras vezes vou andar de bicicleta. E quem é que passeia ao Gaspar? O pai. Ah, é? Tu não? Não, Ele é muito depende. grande? Depende. Eu nunca posso passear sozinha, senão ele leva-me. Se vir um cão. Já aconteceu, não é? Já, uma vez. Ele puxou que tu foste... Eu fui, pareceu, tipo, não sei explicar, arrasto. Mas de dia, quando não tenho escola, vou passear com os meus pais. E quando à noite é sempre o meu pai. Muito bem. Falamos há bocado na tua ida representar Portugal, na Winter Cup, e vais agora para a Áustria jogar com as melhores jogadoras da tua idade. Ou seja, como é que é que esperas desta experiência? Espero que me possa divertir e que tenha bons resultados também. Achas que há uma grande diferença? Já tiveste torneios internacionais, já jogaste os Açores, o que é que jogaste mais? Braga e Coimbra. Ok. Que grandes diferenças é que tu vês das jogadoras portuguesas para as estrangeiras? Acho que as estrangeiras têm muito mais horas, por exemplo, no campo e que estão, tipo, o foco delas é sempre o desporto. E quando as portuguesas têm, tipo, a escola, elas também vão, mas a escola delas, não sei explicar. É diferente, Exato. É online. Tu como é que consegues conciliar a escola com o ténis? Para já. Estás em que ano? Sexto. Tens conciliado bem? Tens sido... Sim. És boa aluna? Sim. As pessoas ajudam também? Os teus amigos sabem que tu jogas ténis e vão-te perguntando como é que tem sido? Sim. Eu, por exemplo, peço as aulas aos meus amigos e eles perguntam-me se está a correr bem. Já foram ver alguma vez algum jogo teu? Não, mas eu também não quero. Porquê? Sei lá, posso ficar nervosa ou uma coisa assim. Como é que tu preferes ter gente a ver o teu jogo ou preferes não ter ninguém? Prefiro ter gente no meu jogo, mas ligado ao ténis, não quero, tipo... Gente que não perceba de ténis. Exato. E dás-te bem com alguns conselhos que vão dando durante o jogo? Sim. Ajuda-te? Ajuda-te a melhorar? Só se eu estiver muito frustrada ou uma coisa assim. Mas isso tem acontecido ou não? Não, só aconteceu uma vez, foi num torneio que eu ganhei, que senti-me que estava muito nervosa e que tinha, não sei, tinha muito... Estavas a precisar ali de uma ajuda, foi isso? Sim. E houve ali palavras certas no momento certo e ajudou-te a ganhar o torneio. Sim. Que sentimento é que, quando se ganha um torneio, qual é o sentimento? O sentimento é que tu deste tudo e que conseguiste chegar no torneio onde querias. E tu onde é que queres chegar? Queres chegar o mais longe possível. Tens algum sonho ligado ao ténis? Algum torneio que gostasses de jogar? O Roland Garros. É? Gostas mais de terra batida que piso rápido? É? Sentes-te melhor a jogar terra batida ou piso rápido? Não sei, antes, quando era mais nova, era terra batida. Depois foi piso rápido, agora os dois. Muito bem. Olha, e os teus pais, como é que têm sido neste percurso? Eles têm sido importantes, com certeza. Sofrem muito. Quem é que sofre mais, o pai ou a mãe? A mãe. É. A mãe está toda nervosa sempre. E tu notas isso quando estás a ver os jogos? Já disseste alguma coisa à mãe? Não? Não. No final do jogo? Sim, no final sim, mas depois no meio do jogo não. Estás mais concentrada a jogar. Lembras-te de algum torneio assim que tenha sido espetacular e que tu gostaste mesmo de ganhar? Ou até que não tenhas ganho, mas que te lembres sempre, cada vez que se eu te perguntar um torneio
Tu lembras-te de algum episódio, algum jogo que tenha sido difícil ou tenha sido... Lembro-me agora que foi o Internacional de Coimbra, que cheguei às meias de pares e que eu pensava que não ia chegar tão longe e que nos jogos foi ser muito difícil, mas consegui. Olha, eu sei que tu já estiveste com o João Sousa, já tiraste fotografias com ele e outros jogadores. Tens assim alguns jogadores que sigas ou jogadoras Sim. e que gostes? Tem. Sabalenka, o Alcaraz, o Sinner, mas prefiro o Alcaraz. E dos portugueses? Os Ou das portugueses, gosto muito do Henrique Rocha e do Jaime Faria e também gosto das Irmãs Jorge, Já estiveste com elas? já. E também o Nuno Borges. Muito bem. Tens seguido os resultados que eles têm feito? Um dia também gostavas que aparecesse lá o teu nome, a dizer Francisca Rosado Correia, no Open da Austrália, por exemplo? Sim. Não é? Olha, uma pergunta que eu costumo fazer sempre: vivias sem ténis? Não. Acho que o ténis é para a vida e que não dá para viver, sendo que quando tu entras no ténis não dá para sair. É um vício? É. Um vício bom? Sim. Muito bem. Muito bem, Francisco, boa sorte para a tua carreira, que consigas continuar a ser feliz a jogar ténis e que o ténis fique na tua vida para sempre, está bem? Obrigada.